noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que a graça do Senhor repouse sobre todos nós. Eu vou subir aqui o microfone por conta do fato de ser um pouquinho diferente do presbítero Gilson. Não, melhor. Pronto. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, repouse sobre o vosso coração, o nosso coração, sobre a Igreja de Deus que está tanto aqui quanto espalhada pela face da terra, adorando o Senhor. Eu quero convidar a Igreja para abrir a sua Bíblia na sentença de Naum, o livro de Naum. Há quem diga que Naum teria justamente nascido na cidade ou na região de Cafarnaum. É bem possível que Cafarnaum até venha do nome dele. O importante é que este homem foi chamado por Deus para falar numa situação de calamidade, numa situação de dificuldade, e ele então foi convocado por Deus para tratar com o reino de Judá, que era o único reino sobrevivente de toda a nação de Israel, porque a nação de Israel tinha se dividido no tempo de Reoboão, e 10 tribos tinham sido atacadas pela Assíria, que faz parte do relato do livro, e tinham sido levadas embora. O interessante é que a Assíria, embora não estivesse dominando diretamente a Judá, estava numa condição de tornar Judá um reino vassalo, ou seja, por conta da superioridade, por conta do poderio militar, por conta de todas as situações políticas da época. A Assíria coletava impostos dos povos sob a sua região. Judá se mantinha com reis que alternavam entre praticar o que era bom ao Senhor e praticar o que era mal contra o Senhor. E há profetas que estavam dizendo já que Judá seria tomada, seria dissolvida, Jerusalém seria destruída. Então eu gostaria que vocês entrassem no clima de como é que viviam os habitantes de Judá, alternando o sacrifício no templo, de acordo com a lei, alternando culto que se fazia nos altos das montanhas, tanto para Yahvé quanto para outros deuses, dependendo de quem estivesse no comando do país. E nós temos que imaginar a confusão que estava acontecendo naquele tempo. 150 anos, mais ou menos, entre um século e meio, nós encontramos a capital, Nínive, da Assíria, se arrependendo do seu jeito de ser, pelo profeta Jonas. Mas aqui, Naum tem a incumbência de orientar o povo de Judá
a respeito do que deve acontecer com a Assíria. Portanto, o livro se dedica muito mais tempo a falar da Assíria. Mas como base para todas as ações que devem acontecer contra a Assíria, Naum vai falar a respeito do Senhor. Vamos nos lembrar que ele fala esta sentença. É interessante, não é, que ele é chamado de sentença, não é de profecia, é de sentença. Ele fala esta sentença entre 663 a.C. e 612, quando a Assíria finalmente caiu. Ninguém sabe ao certo quando foi, nessa época dos 40 anos, 50 anos mais ou menos, ele falou esta sentença a mando do Senhor. E nós vamos ler o primeiro capítulo para ver a base teológica que Naum tem e porque ele pode, com tanta autoridade, dizer que a Assíria vai cair, mas Judá será preservado. Então, ainda que seja uma sentença, é uma palavra de consolo para os judeus. Vamos lá. Sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva a indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas, com inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar desta cidade, está falando de Nínive. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por 2 vezes a angústia, porque, ainda que eles se entrelaçam com os espinhos e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Porém, contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa de teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro, porque és vil.
Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti, ele é inteiramente exterminado. Que Deus nos abençoe. Pai querido, nós te louvamos o nome, porque há 2.600 anos atrás, este homem Naum, chamado pelo Senhor, falou das tuas grandezas, falou da tua pessoa. E nós queremos aproveitar esta fala dele para que o nosso coração seja, ó Deus, direcionado para o temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e toda pessoa que te teme tem bom entendimento. Nós colocamos diante de ti, com alegria, a nossa vida, porque sabemos que o Senhor revelado, Pai, Filho e Espírito Santo, é um Deus que trabalha a favor daqueles que creem. E nós, ó Deus, somos um povo simples, um povo falho, um povo pecador, mas estamos com a Escritura nas mãos para te conhecer melhor. E o que nós queremos nesta noite é que o Senhor nos oriente mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, com certeza Naum não tinha o conhecimento que nós temos. Nós sabemos deste paradoxo tremendo que é o ser de Deus. Porque ao mesmo tempo que ele é um só, todavia, ele se revelou a nós por três pessoas absolutamente distintas uma da outra. Não são três faces da mesma pessoa, mas são três pessoas com funções, com destaques diferentes. Porém, o que a palavra de Deus nos mostra é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só, de mesma essência, caráter, glória, majestade, poder, domínio. Nós estamos muito longe de Naum, quase 2.650 anos. É muito tempo. Mas que nós tenhamos a compreensão de que quando Naum falou, ainda que ele não soubesse o que nós sabemos hoje, na verdade, ele estava falando do ser de Deus. Portanto, aquilo que nós conversarmos sobre o ser de Deus hoje, nós devemos aplicar às três pessoas. Tá bem? Tá bem? Então vamos lá. Nós temos uma face de Deus que é terrível. Uma face em que Naum está descrevendo o Senhor como um Deus zeloso, um Deus vingador, um Deus cheio de ira, um Deus que toma vingança contra os seus adversários, um Deus que reserva indignação para os seus inimigos. É terrível esta visão. Muito da religião, das religiões consideradas universais, estão presas a esse aspecto de Deus. Nós temos que viver de um jeito que Deus não se zangue conosco, porque Ele é um Deus bravo. Aliás, tem muito crente que olha para o Antigo Testamento e não consegue enxergar um Deus piedoso, e sim um Deus bravo.
E fica confuso, porque no Novo Testamento se apresenta Jesus Cristo, o Deus homem, que é cheio de misericórdia, que é cheio de graça. E a pergunta que vem a todos nós deve ser a seguinte: será que Jesus Cristo também não é zeloso e vingador? Será que Jesus Cristo também não é cheio de ira? Será que Jesus Cristo não toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos? Nós só vamos ter esta visão muito clara quando a gente olhar os discursos escatológicos do Novo Testamento, para observar que lá no fim dos tempos, aquele Jesus Cristo que te parece ser um Jesus Cristo assim, manso, que aguenta qualquer coisa, qualquer desaforo, que aguenta qualquer infidelidade, vai aparecer assim, como juiz dos homens. Eu acho impressionante o fato de que quando Naum está apresentando a Deus, ele tem na mente onde é que Deus vai aplicar esta face forte, esta face dura, esta face justa, essa face santa. E a resposta é: ele vai tratar desta maneira com os assírios. E a gente pode dizer assim: graças a Deus eu não sou assírio. Nessa hora, a gente pode dizer isso: graças a Deus eu não vou tratar, eu não sou assírio, eu não vou ser tratado desta maneira. O texto nos mostra essas palavras tão fortes, e nós temos a tendência de dizer: bom, eu sei o que é zeloso, eu sei o que é vingador, eu sei o que é cheio de ira, porque eu vivo num mundo assim, eu vivo entre pessoas que se odeiam, eu vivo entre pessoas que querem se prejudicar, então eu entendo bem como é que Deus é. Pois é, não entende não. Porque nenhum de nós entende o Deus insondável. E quando a gente fala do fato de que Deus é zeloso e vingador, quando a gente fala que o Senhor jamais inocenta o pecado, quando a gente fala que o Senhor é um Deus enérgico dessa maneira, nós estamos falando simplesmente do fato de que a personalidade de Deus é tão exaltada, é tão santa, é tão grandiosa, é tão majestosa, que não dá para conviver com a falha humana. Então, quando Deus aplica a sua santidade, quando Deus aplica a sua justiça na vida das pessoas, a única coisa que elas recebem é o desamparo de Deus, que é pior que o inferno. Porque quando Deus vira as costas para uma pessoa, isso é o inferno. Mas quando nós falamos do que Deus está preparando, o Novo Testamento nos avisa que Deus está preparando para pessoas que não creem nele, um local que Jesus Cristo usou um provérbio local, dizendo: onde o bicho não morre e o fogo não apaga. Isso deveria nos dar um tremendo respeito pelo Senhor. Porque eu quero dizer a vocês que o Pai é assim, o Filho é assim, o Espírito é assim. A pessoa que não leva a sério
a fé em Jesus Cristo, a pessoa que despreza a Deus, conta com unicamente a indignação de Deus. Naum não conheceu Paulo e Paulo não conheceu Naum. Mas quando nós olhamos Paulo, nós vemos lá no capítulo 1 de Romanos, no versículo 18, a seguinte expressão: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então eu queria falar com você que está assistindo pelo YouTube, pelos canais, pelas mídias sociais, e para você aqui, aquilo que a própria Escritura diz: de Deus não se zomba. Há um outro aspecto que está mostrado aqui em Naum, voltando para Naum, dizendo que o Senhor jamais inocenta o culpado e que o Senhor tem o seu caminho na tormenta, na tempestade, as nuvens são o pó dos seus pés, ele repreende o mar, faz secar, mingua todos os rios, desfalecem as regiões de Bazã, Carmelo, Líbano, os montes tremem perante ele, os outeiros se derretem, a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Esta é uma declaração daquilo que nós na teologia chamamos de teísmo. Há uma corrente que diz que Deus criou todas as coisas e deixou por conta das forças naturais, pelas leis da física, pelas leis da química, pelas leis da biologia, há um fluxo constante na criação. Então a vida se renova só por causa dessas leis, mas Deus está fora, ou seja, cada ser humano tem que cuidar de si e tem que reagir diante de Deus por seu próprio esforço. É isso que o deísmo, com D, de dado, o deísmo fala. Mas nós somos pessoas do teísmo, com T de tatu. Só que nós não somos como o tatu, que quando precisa escapar, ele se encaixa no chão, ele se esconde no chão. Nós não somos como o tatu. O teísmo nos diz que Deus criou, que Deus mantém e que Deus conduz a história humana. Então, o que de repente nós assistimos na sentença de Naum é o fato de que Deus levantou essa nação e ela existiu durante muitos séculos, com o seu apogeu do século IX ao século VII antes de Cristo, para que ela fosse agente de disciplina para com todas as nações em volta. Mas quando a medida dela se encheu, ela foi disciplinada. Isso também aconteceu com a Babilônia, e vocês podem ver isso com muita atenção quando Jeremias diz para o povo que está no exílio por conta da Babilônia, que invadiu Jerusalém e destruiu Jerusalém, ele diz: vocês vão ter que ficar aí 70 anos, até que a medida do copo da ira de Deus contra a Babilônia se encha. Aí ela vai ser destruída e vocês vão voltar.
É muito interessante a gente olhar, então, que Deus se revela na sentença de Naum como um Deus santo, que cuida da santidade para que ela não se desvirtue, que atua dentro da justiça e que exerce justiça. E Deus se sente absolutamente livre para atuar na vida da sociedade humana, e Deus se sente livre para mexer na própria natureza. E Deus se sente absolutamente livre para condenar o ser humano que não está de acordo com ele e abençoar o ser humano que está de acordo com ele. Quando olhamos para esse lado de Deus, nós temos que responder duas perguntas que Naum faz no verso 6. E eu quero fazer essa pergunta para todos nós aqui. Primeira pergunta: quem pode suportar a indignação de Deus? Me diga o nome de uma pessoa que pode contender com Deus e vencê-lo. Tem? Tem a data de nascimento dele? Não existe. Porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Todos são criaturas. É uma coisa que o ser humano não suporta. A ideia de que ele não é autônomo em relação a Deus. Ninguém é. Ninguém é. E quando Deus se indigna contra uma pessoa, não há quem possa livrar esta pessoa da mão de Deus. Eu estou assustando vocês? Ótimo. Esse era meu propósito. A segunda pergunta é: quem subsistirá diante do furor da sua ira? Gente, veio o Covid, a gente não conseguiu, muitos de nós não conseguimos vencer o Covid. Uma coisa que a gente não vê. Tem gente que morre de tombo. Tem gente que morre de ataque do coração. Um momento desses, eu estava vendo 50 celebridades que morreram em 2021. E tem lá gente que morreu com 91, gente que morreu com 80, gente que morreu com 50, gente que morreu com 30, gente que morreu com 20. E a pergunta que eu faço é: se Deus desliga a pessoa, quem liga? Porque é Deus quem concede para a gente a respiração e tudo mais. Paulo disse isso no discurso que ele fez em Atenas. Nós deveríamos sempre, todos os dias, recordar que nós somos poeira diante da majestade e da glória de Deus. E Naum, então, diz assim: olha, vocês que estão olhando para a Síria, todos assustados, olhem para Deus, porque Deus vai destruir a Síria. Vocês que estão assustados com o rumo que a sociedade moderna está tomando, cuidem de suas famílias,
caiam de joelhos em oração diante de Deus por suas famílias, por suas casas. Mas se lembrem que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Como eu ouvi, alguns podem fazer isso em vida, podem confessar Jesus Cristo em vida, e assim serem libertos daquele dia horroroso. Mas outros vão passar a vida inteira aqui, achando que Deus dá um jeitinho, achando que Deus resolve as situações de última hora, quebra o galho de todo mundo. A salvação não é universal, meus irmãos. Mas lá naquele dia, os joelhos se dobrarão e vão confessar que o Filho de Deus é Senhor, para a glória de Deus Pai, mas não entrarão na sua presença, porque Deus é vingador, Deus é zeloso. Esse lado de Deus, então, foi falado todo por Naum, com o objetivo de consolar os crentes. Você seja consolado, porque Deus não te olha desse jeito. Se você confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, esse quadro pavoroso que Naum apresenta não é contigo. Louvado seja Deus. Mas também não é por conta do mérito que você tem, porque você não tem nenhum. Eu não tenho nenhum. Nas idas e vindas de Naum, olha o que ele faz. Volte para lá, para o verso 3, e você vê o outro lado de Deus, o lado que ele está tentando mostrar para Judá. E, naturalmente, a gente acaba utilizando isso também para ajuda na igreja. Porque a igreja de Jesus Cristo está do lado do Senhor. Vamos lá. Primeira frase do verso 3 diz assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor é tardio em irar-se. Isso fala exatamente do ato de Deus compreender a nossa situação, a nossa limitação, a nossa rebeldia natural de pecadores, a nossa condição de imperfeição, a nossa condição de sermos absolutamente flutuantes. Um dia a gente crê muito, outro dia a gente não crê nada, um dia a gente confia, outro dia a gente desconfia. Ele toma essa gente tão fraca, que ele ama, e ele executa a sua justiça se lembrando que nós somos pó. É o que diz o Salmo. E por isso, ele é tardio em irar-se, e de grande clemência, diz a palavra do Senhor. É muito interessante a gente observar que Deus, na sua infinita graça, está derramando a sua bênção, a sua vida, a sua misericórdia, quero dizer, sobre as pessoas, e desejando que as pessoas se voltem para Ele em fé e obediência. São pessoas que Ele mesmo chamou, são pessoas que Ele mesmo justificou, são pessoas sobre as quais Ele aplicou o sangue de Jesus Cristo. Então, Ele está tratando destas pessoas com clemência. Deus está tratando de pessoas que são apegadas a Ele com clemência.
Às vezes a gente tem a impressão de que Deus nos castiga. E Ele castiga. E é nisso que está a sua clemência, porque Ele castiga agora, Ele não castiga depois. Então, às vezes nós passamos penúria, dificuldade, luta, confusão, por conta dos nossos fracassos, da nossa falta de vivência com Ele. Ele continua zeloso, Ele é zeloso. Mas o que acontece, o que deve acontecer conosco, é justamente pensar na definição que Naum dá a respeito de Deus para com Judá, no verso 7. E o verso 7 vai dizer assim: o Senhor é bom. Bom quer dizer, o Senhor é benigno. O Senhor é bondoso. Olha a diferença do quadro. Se antes a gente assistiu Deus sendo zeloso e vingador, que exercita a justiça, desse outro lado, o coração de Deus é um coração bondoso, o coração de Deus é um Deus benigno. Ele olha para a gente e Ele só tem boas intenções para conosco. Nós é que nos rebelamos contra Ele. Quando o apóstolo Paulo falou da vontade de Deus, ele diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Porque Deus tem um coração bondoso. Deus tem um coração generoso. E a gente fica olhando para o Novo Testamento e lembrando de algumas coisas. Por exemplo, Deus sabe o que a gente necessita antes que a gente peça. E por que Ele é assim? Porque Ele é amoroso. Porque Ele é uma pessoa que gostaria de ver cada um de nós crescendo à imagem do seu Filho, sem interferências da nossa própria rebeldia e da nossa maldade, sem que o mundo exercesse sobre nós uma influência, uma pressão para que a gente fira a santidade de Deus e peque contra Ele. O Senhor é bom, o Senhor é benigno, o Senhor é de índole boa, o Senhor é agradável, o Senhor é generoso, o Senhor é caridoso. Mas aqui, em virtude de que a pressão psicológica em Judá era muito grande por conta da Assíria, nós encontramos uma outra frase que mostra para os habitantes de Judá o que é o Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é fortaleza no dia da angústia. Quando a gente lê os Salmos, a gente vê expressões assim: o Senhor é a minha rocha, o Senhor é meu refúgio, o Senhor é meu socorro na angústia. O Senhor é... Quando a gente vai para os evangelhos, a gente encontra Jesus Cristo dizendo assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O apóstolo Paulo diz: olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidas diante de Deus por meio de orações e súplicas, com ações de graças, as vossas petições. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento,
guardará os vossos corações e mentes. Eu acho encantadora a ideia de que Deus oferece para o crente, a crente, o seu próprio colo. Venha para mim, abra o seu coração, porque eu te ajudo. Isaías falou, olha, os jovens se cansam e se fatigam, mas os que esperam no Senhor fazem o quê? Renovam as suas forças. Este é o sentido da sentença de Naum para Judá. Enquanto que o lado assírio, Deus está mostrando toda a sua ira, a sua indignação. Para Judá, Deus está mostrando a sua intimidade. Porque Judá merece mais do que a Síria? Não. Mas porque Deus chamou Judá. E de Judá vai trazer Jesus Cristo para ser o Salvador do mundo. Vamos lá. Última frase do verso 7 diz que o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. E eu queria lembrar vocês o que é conhecer na Escritura. Conhecer não é apenas saber da sua existência. Não é apenas ter o seu CEP, o seu endereço. Eu acho muito interessante quando um fã ou uma fã chega perto de um ídolo seu e começa a conversar como se fossem velhos amigos. Já viu isso? A pessoa se agarra no herói dela, a pessoa abraça, a pessoa se emociona, a pessoa chora, e o outro fica lá dizendo, quem é? Quem é? Quem é? Mas quando a gente vai para o colo de Deus, Deus diz assim, olha, você nasceu às 10h53, mas na verdade foi concebido às 11h25 da noite. E eu sei até onde foi. Mas tem uma coisa mais impressionante para você. Eu sei o dia que eu vou tirar teu fôlego e que você vai para a sepultura. Portanto, compre um jazigo antes do ano. Eu sei por onde você vai andar. Eu sei o que você vai dizer daqui 20 minutos. Eu sei o que você precisa. Eu sei que tipo de doença você tem. Eu sei onde é que o teu corpo vai se debilitar quando você for idoso. Mas eu tenho planos para você. E o plano que eu tenho para você é de te trazer para mim. Porque fui eu que te chamei, fui eu que te justifiquei, fui eu que mandei meu filho morrer por você, fui eu que consegui isso por você. Você não tinha condições. Então se esconda em mim. Venha para mim. E naturalmente, quando a gente olha para o que vai acontecer com a Assíria, simbolizando o pecador sem Jesus Cristo, e Judá, simbolizando o pecador com Cristo, dá para a gente perceber na sentença. Vamos lá, olhe só,
No verso 10, no final do verso 10, serão inteiramente consumidos como palha seca. Verso 12, por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Sobre ti, Judá. Verso 13, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Verso 15, celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos. O que é que Naum está dizendo para todos nós? Que Deus é um só, mas tem duas faces. Uma contra aqueles que resistem a Ele e outra que atrai os que Ele comprou com o sangue de Jesus Cristo. Você precisa saber onde é que você está. Se você é um assírio ou é um judeu. Porque é justamente nesta condição que nós entendemos que Deus vai executar na vida daqueles que não o acolhem o seu juízo. Mas Deus vai cuidar dos seus até o fim dos seus dias aqui na terra e vai conduzi-los para a sua presença eternamente. Ele chama a todos nós, Ele chama a consciência de cada um de nós, para que nós pensemos seriamente que Ele está querendo de nós um compromisso. E a cada dia, a renovação desse compromisso. Que não haja sobre nós uma sentença, mas que haja sobre nós graça sobre graça.